E Ciro, o que mais se pergunta aqui, quando a gente disse o seu nome, tem uma polarização entre os petistas e os ciristas, né? Mas muita gente ainda pergunta, vai ter essa conciliação? E é isso o que vai fazer a esquerda voltar para o poder? Porque muita gente vê que a esquerda volta para o poder se você e o Lula voltarem a ser amigos. Assim, tem muito isso, né, Ciro? Eu sei, tem muita gente que eu quero bem, respeito, que está olhando as coisas com essa simplicidade, porque ela concilia afeições, ela reconcilia afetos, simpatias, mas eu acredito, e primeiro eu tenho que dizer que eu desestimulo essa história de cirista. E não é porque eu não tenho a vaidade humana de gostar de ser, não é. É que o Brasil precisa fazer é criar uma corrente de opinião em que uma grande maioria da população domine as linhas gerais de um projeto nacional de desenvolvimento, porque tudo que precisa ser feito no Brasil, para começar, vai enfrentar grandes conflitos que exigem mobilização do dia seguinte da eleição, e tudo exige tempo. Por exemplo, aqui no Ceará nós estamos colhendo a melhor educação pública do Brasil. Isso não aconteceu do dia para a noite. Faz 25 anos que nós estamos aí apostando em qualificar pessoal, em envolver as famílias no controle da educação, em aprimorar a metodologia e trocar o paradigma pedagógico do decoreba para o ensino emancipador, que estimule o garoto e a garota a perguntar. Enfim, isso... Saúde pública, a gente tem uma base sanitária que tem que ser construída, a cultura da imunização, a cultura da prevenção. O Brasil tem metade das casas das nossas famílias sem saneamento básico, e nada disso você faz num período de 4 anos na vida de uma pessoa. Portanto, nós devíamos acabar com essa história de culto à personalidade. Isso é uma deformação que o Lula introduziu no Brasil e que está matando, antes de mais nada, o PT. O PT hoje é uma organização amorfa. De ontem para hoje, nós assistimos o que eu estou tentando dizer. O Lula, como qualquer de nós, falou uma grande bobagem, e diante de dizer uma grande bobagem que qualquer um de nós pode fazer, só resta uma coisa, mas ele demorou 24 horas para fazer. Pedir desculpa. Opa, falei bobagem, fui muito infeliz na expressão, desculpa. Está desculpado. Mas entre a declaração e hoje, a petezada fanática caiu de pau relativizando, explicando, defendendo e tal. E isso corrompeu o Lula. Isso corrompeu o Lula. Eu sou do tempo, eu conheço o Lula, não é da televisão. Eu sou do tempo que o Lula era cercado de pessoas de alto nível que chamavam a atenção dele para as coisas. Márcio Tomás Bastos, Buxiquem, a própria dona Marisa. Quantas vezes eu assisti o Lula falar uma bobagem ou pensar uma bobagem, como qualquer um de nós pode pensar, e os amigos, os críticos independentes que são leais, dizem, olha, está errado, não é por aí, é por ali, é por acolá. O Lula perdeu, está cercado de puxa-saco, de 5º nível. Se você olhar a turma que está ao redor do Lula, é só 5º nível, quase todos enrolados em safadeza, em procedimento de corrupção, etc. Então, esse é o grande problema. Para mim, e o povo brasileiro é que vai arbitrar isso, o lulopetismo corrompido não é o PT. Eu vou citar aqui, Olívio Dutra, Tasso Genro, Paulo Paim, Henrique Fontana, para ficar lá no Rio Grande do Sul, tudo gente seríssima, gente muito séria. Eduardo Suplicy, gente muito séria, Rui Costa, da Bahia, Camilo Santana, no Ceará, o Wellington Dias, no Piauí, os irmãos Viana, no Acre. Toda essa gente eu conheço bastante bem e dá para a gente trabalhar juntos. Mas o lulopetismo corrompido não dá mais para andar com eles, sabe? Não dá para andar porque eles são parte essencial do problema. São parte do problema. Para a gente superar essa encalacrada, e não é para a gente ficar se chicoteando para provar a meia-culpa do passado, não é para construir o caminho. Senão, meu irmão, não sei se eu estou falando demais, vocês me interrompam. A gente vai ter que cair na maluquice em que essa burocracia corrompida do PT quer explicar que 70% do eleitorado de São Paulo, 70% do eleitorado de Minas, 70% do eleitorado do Rio de Janeiro, 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul viraram fascistas. Percebe a incongruência? Esse foi o número de votos que o Bolsonaro teve. E não tem 70% de fascista no meu país. Eu conheço o meu país, eu conheço o meu povo, conheço os defeitos, eu não sou nenhum demagogo, não. O Brasil tem um gravíssimo problema na base, sabe, de um setor importante da nossa sociedade, de ultra-reacionarismo. Tem uma cabeça de escravocrata numa parte da sociedade brasileira, sem nenhuma dúvida. A ignorância cevada pela elite brasileira é um gravíssimo drama para nós.
Agora, daí a você evoluir para estados que deram sequencialmente vitórias ao Lula e ao PT, para botar a culpa nessa gente e dizer que o povo brasileiro, 70% das regiões mais politizadas do país são fascistas, sabe, o PT que assuma essa contradição, eu não. O que eu acho é que a gente tem que entender o problema, e ele é simples, está no nosso nariz. Sabe qual é o problema? É o filme velho que desmoralizou o PSDB. Sabe qual é o filme velho? Nunca mais, desde a debacle do Fernando Henrique, o PSDB ganhou uma eleição nacional. Foi por quase ridículo eleitoral agora nas últimas eleições. Por quê? Porque o povo tem memória. Por mais que se esforce para fazer o povo esquecer as coisas, manipular, o povo brasileiro lembra o dia que perdeu o emprego. Imagina a tragédia, eu perdi o emprego, ele lembra o dia que o nome dele entrou no SPC. E essa é a questão. O lulopetismo produziu a maior debacle econômica da história do Brasil. Eles querem que esqueça. Então o Lula fez um bom momento, fez mesmo, expandiu o salário mínimo, expandiu o crédito, expandiu a rede de proteção social, são as 3 coisas mais populares. Só que fez isso sem um projeto baseado num ciclo em que os preços internacionais dos produtos brasileiros tradicionais, soja, milho, petróleo, minério de ferro bruto, estavam bombando. E aí pegou 90% desse dinheiro, deu para os bancos, e os números são todos oficiais, e 10% desse dinheiro ele distribuiu para a população mais pobre. E, evidentemente, a população melhorou de vida. Só que com a Dilma isso tudo foi derrubado. O Brasil perdeu 3,3%, depois 3,5% do PIB em 2 anos. Agora o Bolsonaro vai bater o recorde. Mas na memória do povo está assim, ó, expandiu o crédito, foi comprar o micro-ondas, foi comprar a geladeira. E agora está com o nome no SPC. Sabe quantos? Antes da pandemia do coronavírus, 63.700.000 brasileiros com nome sujo no SPC. Vocês são jovens. Sabe quantos garotos estão com nome sujo no SPC por na inadimplência do FIES? 7 milhões de garotos. Começando a vida com nome sujo na praça. Devendo que não podem pagar no FIES porque perderam renda, perderam emprego, porque a economia brasileira tombou na mão do PT. Então essa é a primeira gravíssima questão. A outra é a corrupção generalizada, derivada, sabe, de poder demais. Toda vida que alguém tiver poder demais, sabe, sem controle, popularidade demais, e o camamada, diga, desliga e tal, aí o Lula começou, de repente, a se sentir autorizado. Isso não é fato de dizer que o Lula teve problemas no seu julgamento, eu denunciei na data. Agora, eu, brasileiro, sei de perto, por isso que, inclusive, me recusei a participar dos governos, e eu tenho uma coleção de denúncia pública. O Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha, que está preso, contra a minha opinião, publicamente denunciado. Eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão, ele me processou. O Lula botou o Michel Temer de vice, popular pra cacete. Dá o dedaço, bota uma pessoa desconhecida, sem experiência, como a Dilma, porque todo mundo queria agradar o São Lula, e para completar a loucura, bota o Michel Temer de vice. O Michel Temer rouba no Porto de Santo há mais de 30 anos. Todo mundo político sabe disso. E o Lula sabe disso. Mas botou assim mesmo. Por quê? Porque o Lula é o São Lula. Ele agora não tem reparo de nada. E de maneira que agora, se a gente quiser virar o jogo, nós temos que nos reconciliar com o povo. Percebe? Essa é a dureza da minha tarefa. Nós precisamos ter humildade, procurar o povo e aprender com o povo. Meu irmão, tudo bem, a gente sabe o que aconteceu. Agora você acha mesmo que a solução é votar num boçal fascista corrupto como o Bolsonaro? É perpetuar esse modelo de poder que está estragando a economia brasileira, que está expondo o povo brasileiro a dezenas de milhares de mortes? Essa é a grande questão. Aí eles dizem assim, vamos fazer um sistema tributário mais justo, vamos distribuir renda. 5 brasileiros têm a renda de 100 milhões de pessoas. Isso não foi o Bolsonaro que produziu, não, foi o lulopetismo. Vai desculpar, o Brasil tem o pior sistema tributário do planeta Terra, a gente só cobra imposto de pobre da classe média. No Brasil, por exemplo, não se cobra imposto. Ciro, não, eu queria pegar um gancho disso daí que você disse, né? Infelizmente, no Brasil, os projetos que foram pensados à esquerda, eles acabam abrindo mão, de certa maneira, para o liberalismo na pasta econômica. É meio difícil superar isso. Como você, como um governo seu, tentaria superar isso que foi um dos grandes problemas do próprio PT, né? Que acabou abrindo mão para muitas pautas liberais na economia. Inclusive, o ministro era o próprio Henrique Meirelles.
O Henrique Meirelles era presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda, ou dou de dizer, mas é isso que eu estou querendo explicar, era o Palocci. Aí dá para denunciar que a corrupção é a perseguição. O Palocci era o braço direito do Lula. O Palocci é réu confesso. O Palocci devolveu 100 milhões de reais roubados. E faz uma delação premiada constrangedora. Sei lá quanto disso é verdade, quanto disso é mentira, mas não dá para dizer que o Palocci é um marciano que chegou aí e tal. Né? Depois a Dilma nomeou o Levi, que tinha sido a experiência anterior, tinha quebrado o Rio de Janeiro como secretário da Fazenda do Sérgio Cabral, a quem o Lula apoiou, sabe, no Rio de Janeiro. Então é uma tragédia, porque eles querem uma lavagem cerebral e o povo lembra o dia que perdeu o emprego. Então essa é a minha questão. Então repare, você diz, é fácil? Não, não é fácil. Mas deixa eu dizer, recomendo que nós olhemos a história mais remotamente. Getúlio Vargas criou um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil, de onde saiu Vale do Rio Doce, de onde saiu Petrobras, de onde saiu Eletrobras, de onde saiu uma série de coisas, BNDES. São coisas muito estratégicas que foram criadas num tempo em que o Brasil era muitas vezes mais frágil do que é hoje. A Petrobras foi criada ali em 54, depois o Juscelino é que tirou do papel, o Getúlio criou. Os relatórios da União Soviética e dos Estados Unidos diziam que o Brasil não tinha petróleo para poder preservar essa riqueza natural para a exploração deles no futuro. Pois bem, o Getúlio, no escuro, evidentemente baseado em estudos do Monteiro Lobato e de outros brasileiros e tal, já havia evidências de petróleo no Brasil. Mais na frente, o Juscelino. Não é um negócio impressionante. O Juscelino Kubitschek fez Brasília, fez a Belém Brasília, fez a indústria automobilística, né? O Getúlio fez lá atrás a Siderurgia Nacional, com a Companhia Siderúrgica Nacional. O Juscelino fez essas coisas todas, e não é que nenhum dos dois não tenha sofrido. O Getúlio sofreu tanto que se matou. O Juscelino sofreu todo tipo de constrangimento, mas escapou. Não é? E mais recentemente o Itamar Franco, de quem eu fui ministro da Fazenda. Quando eu estou falando demais de fato, porque estou angustiado com as coisas do Brasil, mas vou respirar um pouco mais aqui, né? Quando o Brasil não cobra tributos sobre lucros e dividendos, digo eu, há 20 anos, 15 anos, etc. E aí, mas como? Cobrar lucros e dividendos, tem que fazer, os ricos são muito poderosos. Cara, eu já cobrei. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. Percebe? O Itamar Franco me permitiu, eu cobrei. Lucros e dividendos empresariais. Na época do Itamar, nós cobramos uma alíquota de 35% nos grandes salários. Percebe? Então o Itamar criou o Plano Real. A lavagem cerebral que foi o Fernando Henrique que fez. Foi o Itamar que confrontou o sistema financeiro, porque no Brasil a inflação não era como no mundo inteiro, e nos manuais que o Guedes parou de ler, uma doença da moeda. No Brasil era negociado. E hoje a negociada é juro. E qual foi a política econômica do PT / Dilma? A mesma do Fernando Henrique, quando o Brasil colapsou em 99. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Qual é a política do Bolsonaro? A mesma. Percebe? Então a casca é se você tem um pouquinho mais de sensibilidade social, e evidentemente o PT, o Lula tem, ou se você tem um pouco mais de ênfase na racionalidade econômica para atrair o investimento estrangeiro. Mas a tragédia, e o número é esse, pega a década. Faça esse trabalho para os espectadores de vocês. Está muito simples de ver. Pega assim, no Google, quanto o Brasil cresceu o PIB na década de 80, de 30, 40, de 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, e depois a tragédia começa, e a pior década da história, dos últimos tantos anos, é essa agora. E o Bolsonaro está aí há 1 ano e meio. Nós pegamos o Temer e o PT. Sim, sim. E está aprofundando a crise, né? E mas Ciro... a mais grave da história, Poeta. A mais grave da história, essa é a minha angústia. A minha angústia é porque eu não sou profeta, eu estudo. Então, hoje, o tecido econômico brasileiro, que já vinha mal das pernas, está numa parada cardíaca. E o mais grave é que essa gente que nos governa, e parte importante da nossa elite, não sabe o que fazer. Então, nós vamos ter ali para setembro um quadro que me assusta muito, que é um quadro de dezenas de milhares de mortes e a destruição do tecido produtivo brasileiro com uma erosão generalizada das contas públicas. Hoje, essa escalada do dólar já é o primeiro especulador sentindo isso. Mas para setembro,
nós vamos estar aí examinando algo ao redor de 6, 7, 8% de queda no PIB. Isso daí já pegando 13 milhões e 800 mil pessoas desempregadas, 38 milhões e 200 mil pessoas vivendo de bico na informalidade, sem nenhuma proteção, e eles regateando se essa ajuda vai ser só de 3 vezes, olha o cenário, é um cenário absolutamente angustiante.